Essa é Vânia, minha prima de sangue, primeiro grau. A gente foi criado juntos, e é uma menina que se dedica ao ministério, diaconiza chefe lá na igreja, foi diretora jovem comigo, diretora da escola sabatina, tem um histórico bem, um currículo, Vânia, que Deus te abençoe, tá bom? Essa é a igreja de Nova Iguaçu, a que o Espírito Santo vai te usar como canal. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos, cantamos, o Avelino ainda vai me passar 2 vídeos tão maravilhosos, tão poderosos, que a gente poderia levantar, orar e ir embora para casa, porque já aprendemos como abrir os braços e o coração para as pessoas que entram no templo do Senhor. Eu saúdo essa amada igreja com o amor de Deus Pai, com a graça do Deus Filho e também com o poder do Deus Espírito Santo, amém? Eu já agradeço também ao Ministério da Recepção, agora o Ministério da Igreja Acolhedora, que me convidou para que hoje nós aprendêssemos um pouquinho mais aos pés do Mestre Jesus. Porque nós iremos falar, dar continuidade a um tema que fala muito ao meu coração, porque eu sou fruto de uma igreja acolhedora. Oremos. Querido bom Deus, nesse momento nós iremos mais uma vez abrir a sua santa palavra. Que não fale eu, Vânia, pecadora, mas que seu Santo Espírito fale ao meu coração e ao coração de cada adorador que se encontra aqui presente. Nós rogamos a sua presença contínua em nosso meio, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Gabrielzinho está lá atrás. Faz assim, Gabrielzinho, para quem não te conhece, gente. Eu peguei esse menino no colo, nos braços, Gabrielzinho. E é muito bom. Eu quando olho para ele, eu louvo a Deus, porque Deus me deu anos de vida para ver Gabrielzinho, as crianças da minha época, crescerem e se tornarem líderes na casa de Papai do Céu. Não é motivo de falar amém? Da glória a Deus e aleluia. Agora eu gostaria que vocês imaginassem uma família onde a mãe teve 13 filhos e todos de partos normais. Essa foi a minha mãezinha. Antigamente as mulheres eram fortes, eram guerreiras. E minha mãe teve 13 filhos, mas vingaram, como dizem os antigos, apenas 7. Só 7 filhos. Todos carreirinha com diferença de 1 ano. Foram 3 meninas, Tânia, Vânia e Sônia, e foram 4 meninos. Não vou falar o nome dos meninos, que meu pai, ele tinha um gosto meio assim, apimentado. Só para ter uma ideia, meu irmão mais velho é um negão, fortão, luta até judô. O nome dele é Florival. É porque o papai tem um gosto assim, mas deixa o nome dos meninos para lá. Mas a minha mãe, quando ela teve os 7 filhos, nos criou tudo bonitinho, organizadinho. A filha do meio, a Vânia Maria, que sou eu, era uma menina muito tímida. Imagine uma pessoa tímida. A Vânia Maria era o dobro, o triplo dela. Tanto que lá na minha casa, as pessoas me chamavam de a bobona, a chorona, aquela que tem boca, mas não fala. Olha, eu sofria bullying dentro da minha casa, se fosse na época de agora. E, no entanto, todos os meus irmãos me batiam. Até os caçulas, eles, ralavam a mão em mim e eu chorava lá no meu cantinho. Mas acontece que no meu coração, eu queria encontrar Deus, já daquela idade pequenininha, porque agora eu cresci, mas eu era mais pequenininha. E, certa vez, muitas vezes, eu me pegava assim, não pensando na morte do bode, nem no mundo da lua. Eu me pegava divagando, refletindo em 2 perguntas. De onde eu vim e para onde vou? E eu, na minha timidez, eu não perguntava isso a ninguém, acho que isso foi a minha proteção.
Até que, num certo dia, lá em casa, houve um rebuliço, porque nós recebemos a notícia que 2 primos bem chegados tinham se tornado crentes. E, na época, não sou tão velha, não, mas, na minha época, alguém se tornar crente na família, a minha família era uma família católica. O meu pai dizia que ele era católico, apostólico, romano, não praticante. A minha mãe era católica, apostólica, romana, que frequentava a missa só em ocasiões especiais, domingo de Ramos, missa de 7º dia, e levava quem? Levava a Vânia Maria atrás dela. Mas, de repente, a gente ter a notícia que 2 primos chegados, porque nossas mães eram irmãs, e as únicas irmãs, de repente, tinham se tornado crentes. Gente, aquilo fez um nó na minha cabeça de criança. Eu já era uma pré-adolescente. E eu imaginava assim, gente, como será que é ser crente? Até que esses 2 primos, as igrejas eram diferentes. Isso me deixou mais intrigada ainda. Uma era a igreja do primo Didi, mais conhecido como Djalma Dias. O outro era o primo Vinininho, mais conhecido como Irmão Dias, ou então Avilino Dias. Aí o Avilino me convidou para ir na igreja dele. Eu conhecia. Era uma assembleona linda, né, Avilino? Com uma escadaria que me deixava maravilhada. Tinha, não um pianista, tinha uma orquestra que tocava para o grupo dos jovens. E Avilino me convidava, foram umas 2 ou 3 vezes, e eu ia. Mas, quando subia as escadarias, chegava na porta, o Avilino tinha que sentar com um grupo jovem. E eu me encaminhava lá para o grupo das visitas. E eu, que já era tímida, imagina como eu ficava. Eu ficava mais ou menos igual a Avilino, aquele homem do primeiro vídeo. Eu saía mais tímida ainda, porque depois eu só ia falar com Avilino no final do culto. Mas, por outro lado, o primo Didi, o Djalma, também me convidava para ir na igreja dele. E a igreja dele era meio estranha. Primeiro, tinha um nome que eu nunca tinha ouvido falar, Igreja Adventista do 7º Dia. Era uma igreja pequenininha, uma casinha meio velha. Tinha um cômodo grande, do lado 2 cômodos, que era a salinha das crianças, tinha uma varandinha pequenininha com um banheirinho, mas, quando eu chegava lá, todo mundo vinha falar comigo. Djalma me apresentava para todos, sempre tinha à minha disposição uma Bíblia, um inário, aperto de mão, abraços e sorrisos. E sabe como eu era conhecida? Não como a bobona, a chorona, aquela que tem boca, mas não fala. Eu era conhecida como a prima do Djalma. Irmãos, no dia 29 de outubro de 1983, quando eu estava com 16 aninhos, aquela menina tímida, fui batizada para a honra e glória de Deus na Igreja Adventista do 7º Dia. Uma igreja acolhedora, e eu ainda era tímida. Aí, olha só o que Deus fez comigo. Continuou trabalhando no coração daqueles irmãos, daquela igreja acolhedora, da Rua Tamandaré, número 30, Austin. E, de repente, eu percebi que eu não era bobona. Hoje em dia, eu sou até bobinha, porque, às vezes, é bom a gente ser bobinha em nome de Jesus. Mas eu não era bobona. Eu era simplesmente a menina dos olhos do grande Deus, amém? Uma igreja acolhedora, ela salva a alma, não importa se a alma é de um pecador, que foi um assassino, um traficante, ou de uma menina tímida, encolhidinha, que guardava os conflitos no seu coração. Igreja acolhedora, ela salva almas. Mas acontece que eu ainda estava tímida. Aí, Papai do Céu, ele teve que fazer um outro trabalho comigo. Ele chegou perto de mim no meu ouvido, sussurrou e disse assim: minha filha, você vai ser professora. Eu, como assim eu, professora? Olha, eu questionando com Deus na minha timidez. Senhor, eu, professora, tímida desse jeito? Não, eu quero ser auxiliar de enfermagem, igualzinho a minha irmã mais velha. Mas como, gente, uma pessoa tímida, chorona, hipersensível,
eu iria ajudar o doente a morrer mais rápido, que eu ia chorar em cima dele. E, no entanto, Deus falou assim, olha, minha filha, não, você vai ser professora. E eu não tive como questionar. Deus usou meu pai para falar um não para mim tão grande que eu passei o dia chorando. E o que restou para mim? Formação de professores. E eu fiz. Eu obedeci a Deus. E eu amei ser professora. Amei. A igreja não diz amém? Amém. Eu amei tanto ser professora que eu fui para a graduação. Eu fiz lá ciências biológicas. Sou professora de biologia. E o detalhe, nos conteúdos para turmas do 6º ano do Fundamental 2, a antiga 5ª série, eles mudam o nome só para confundir a nossa cabeça, tem um assunto sobre a água. E aí a gente ensina para os alunos que a água tem 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Turma boa. A água no estado sólido, representada pelo gelo, né, as pedras de gelo. A água no estado gasoso é o vapor, né? A água no estado, o vapor de água. E a água no estado líquido, aquela água na temperatura ambiente. Você abriu a bica, caiu ali a água. E essa água, no estado líquido, ela tem uma propriedade maravilhosa de ser chamada de solvente universal, porque ela tem um poder de dissolver, de desmanchar quase a maior parte das substâncias que tem na natureza, que são mergulhadas dentro dela. Mas quando a gente vai lá para o livro de Mateus, por favor, abram suas Bíblias, no capítulo 24, Mateus, capítulo 24, no verso 12. Guardem a água como solvente universal na mente. Mateus, capítulo 24, verso 12. Amém? Diz misericórdia? A gente espera, eu tenho boa audição. Misericórdia. Mateus, capítulo 24, verso 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase... Vamos repetir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Querida igreja, nós estamos correndo risco de sermos pessoas sem amor. Nós estamos correndo risco de sermos pessoas sem amor. O sociólogo Zygmunt Bauman, em seu livro chamado Amor Líquido, ele declara que a ordem de amar ao próximo como a si mesmo é totalmente inconcebível hoje, porque as pessoas não acham que ganham nada em amar o outro assim. Elas chegam a achar absurdo tal ensinamento. Nós estamos na época da modernidade líquida, ou então a época dos amores líquidos, onde tudo aquilo que é sólido, que é duradouro, passa a ser temporário, passa a ser passível de evaporação. Por exemplo, algumas pessoas aí no mundo, nós já estamos cansados de ouvir falar, que elas já casam pensando, se não der certo, vamos nos separar. Amores líquidos, tanto na área do relacionamento afetivo, como na área do relacionamento social, como na área do relacionamento do trabalho. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo na escola lá do município de Queimados e mudou a direção. E ele simplesmente fez o concurso para trabalhar de 7h30 da manhã até as 17 horas da tarde. Mas a direção antiga dava um jeitinho, ele saía mais cedo. Mas só que agora entrou uma direção nova, e a direção nova disse, você tem que cumprir o horário de trabalho. E ele questionou, conversou com ela, o que ela fez? Então, vou diminuir 1 hora, em vez de sair 17 horas, se fosse eu, você vai sair às 16. E ele simplesmente disse, não vou ficar aqui, e saiu da escola.
Olha que situação que nós estamos. Nós estamos vivendo em uma modernidade líquida, onde nada é sólido, tudo acaba sendo temporário, passageiro. Eu tenho um casal de primos que eles namoraram uns 7 anos. Até que, finalmente, foi o grande dia do casamento, ficamos felizes. Mas, após o casamento, pasmem, o casamento não durou nem 1 ano. E eles estão separados até hoje. Estamos vivendo na época da modernidade líquida. O que falar também da nossa situação dentro da igreja? Quantos e quantos irmãos que nós conhecemos, porque um virou a cara, porque um torceu o nariz, porque ouviu alguma coisa que não gostou, das costas, e fala, nessa igreja eu não volto mais. Aí nós temos que ir atrás da ovelhinha, temos que trabalhar com ela, modernidade líquida. E se nós nos deixarmos levar por essa onda dessa modernidade líquida, sabe o que vai acabar acontecendo? Tudo aquilo do nosso coração, que é eterno, que é sólido, que é duradouro, nós iremos retirar, iremos colocar no lugar aquilo que é transitório, aquilo que é líquido, aquilo que é temporário e aquilo que é passageiro. E a profecia de Mateus 24:12 continua. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. As ciências sociais que estudam, todas as ações de uma sociedade, elas lançam diagnóstico e elas próprias se espantam ao perceber que a nossa sociedade é uma sociedade de relacionamentos líquidos. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que o mundo jaz aonde? O mundo jaz no maligno. Então, essa profecia, abramos bem nossos ouvidos, essa profecia de Mateus 24:12, ela é para mim e ela é para você. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, e o que vem a ser iniquidade? Tem um tópico que diz que iniquidade é um tipo de injustiça associada a práticas religiosas, ou seja, é praticada por pessoas que têm profissão de fé. Quem pratica iniquidade sou eu e você, que professamos sermos seguidores de Cristo Jesus. Mas como nós podemos perguntar? Mas como assim? Como é que nós praticamos iniquidade? Da seguinte forma, nós praticamos iniquidade quando nós temos contato com a verdade, mas acontece que nós exercemos uma seleção. Temos contato com a verdade, mas nós só escolhemos aquilo que nós queremos obedecer. E criamos desculpas para o dever não cumprido. E criamos desculpas para... Vamos abrir bem os nossos ouvidos para que o Espírito Santo está querendo nos falar agora. Existem algumas frases que, ao longo da vida, eu gosto de gravar dentro do meu coração. E uma delas eu ouvi quando eu era jovenzinha. Alguém chegou perto de mim e disse, Vaninha, eu não me preocupo com as coisas que eu não sei. O que me dá muita preocupação e angústia é com as coisas que eu sei e eu não cumpro e eu não faço. E quando eu não faço aquilo que Deus requer de mim, como filha de Deus, eu estou praticando iniquidade. E a profecia continua. E por se multiplicar, multiplicação, aumento.
da iniquidade dentro do povo de Deus, o amor se esfriará de quase todos. Essa profecia não é para o mundo que jaz no maligno. Essa profecia é para nós que estamos dentro da arca do Senhor. E nós devemos atentar para isso. Eu tenho uma aluna que ela é bem negra. Agora, imagine aquela menininha negra, dos cabelos cacheados, rostinho redondo, linda, inteligente e maravilhosa. Ano passado, no finalzinho do ano passado, ela tinha 9 anos e a irmã dela tinha 8. As duas apareceram na escola completamente carecas, sem um fio de cabelo na cabeça. Nós nos espantamos porque não era a realidade da escola. E a mãe levou as duas no primeiro dia que elas estavam indo carecas para a escola. E elas tinham os cabelos cacheados grandes. Cheguei perto da mãe e perguntei, o que houve? E olha que elas ficaram bonitinhas, mesmo carequinhas. A mãe virou para mim, não, professora, eu falei que não era para cortar os cabelos assim, mas elas quiseram cortar tudo, porque depois elas falaram que, quando crescer, vão pintar de rosa e azul. E eu, E a senhora, eu deixei, né? Eu ia fazer o quê? Gente, ele está me copiando direitinho. Eu ia fazer o quê? Sabe que interessante, quando eu relembrei dessa história? É porque a mãe, em algum momento, disse para aquelas duas meninas, não. Mas elas falaram, 8 e 9 anos, sim. E foram para o caminho. A mãe deixou. Mas quando a gente traz para Deus e nós, Deus diz, esse é o caminho que você deve andar. É o caminho estreito, é o caminho cheio de pedras, é o caminho difícil, mas esse é o caminho que você vai andar, porque eu vou te ajudar. Aí, quando eu escolho fazer o que eu quero, o que me dá na telha, eu estou praticando iniquidade contra o Senhor meu Deus. Eu estou praticando iniquidade contra o Senhor meu Deus. Se na própria igreja houver os que praticam iniquidades, como vamos esperar dela, da igreja, um amor quente e sólido para acolher os que vêm a nós em busca de acolhimento? Se nós praticamos iniquidade, o amor do nosso coração esfria, as pessoas vêm, trazidas pelo Espírito Santo, querendo acolhimentos, como nós iremos acolher? E a profecia de Mateus 24, 12 continua. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos dentro da igreja. No livro Parábola de Jesus, lá na página 402, Deus, através da irmã Ellen White, ele declara que nós só podemos confirmar que Jesus habita em nossa vida e de que nós somos cooperadores de Deus se, primeiro ponto, o egoísmo estiver morto, lá dentro do nosso ser. 2, se há contenda da supremacia, a contenta em querer a supremacia, principalmente dentro da casa do Senhor, ela for eliminada. 3, se o nosso coração estiver cheio de gratidão e se nossa vida, o nosso ser transbordar do amor de Deus, banir o egoísmo, banir a contenda, trazer a gratidão, trazer o amor, então a igreja pode dizer, nós estamos cheios do poder de Deus, amém? Mas primeiro nós temos que pedir, Senhor, nos purifique, Senhor, nos ajuda. Mas sabe qual é a realidade? A igreja, ela está repleta de membros
que simplesmente tem um conhecimento superficial, um conhecimento líquido a respeito das coisas eternas. Às vezes eu me pego nisso aqui também. Gente, esse sermão é para mim. Em primeiro lugar, esse sermão é para mim. Às vezes eu me sinto superficial nas coisas de Deus. Eu tenho que me aprofundar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que me ajoelhar mais, eu tenho que pedir mais poder. O poder que Deus falou assim, ó, está à sua disposição para todos aqueles que querem. Mas a maioria dos membros do povo de Deus, nós estamos superficiais. Nós estamos sendo papa-sermões. Estamos vindo, orando, cantando, e vamos para casa e acabou. Aí, por isso, é que ocorre o quê? O esfriamento do amor na casa de Deus. E a profecia continua. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos dentro da casa de Deus. Assim como nós devemos atentar, prestar atenção, como Jesus falou, seguir a ordem do Mestre, prestar atenção nos sinais da volta de Jesus, os terremotos, as guerras, as fomes, o engano, a falsidade, a gente também tem que atentar para esse sinal. Essa profecia não é para se cumprir na minha vida. Essa profecia não é para se cumprir na sua vida. Nós precisamos nos encher do amor de Deus. Essa semana, segunda, terça e quarta, o diabo me bombardeou. Acho que ele não queria que eu viesse aqui conversar com vocês, não. É verdade. E sabe quem ele usou? Ele usou crianças. Eu tenho uma turma de 5º ano. Gente, segunda, terça e quarta eu saí da escola chateada por ver alguns alunos assim com uma falta de amor, porque o nosso lema lá é ser amigo e fazer amigo. E quando eu via algo assim, feria meu coração, eu saía chateada. Aí na quarta-feira eu falei com eles, vocês não querem uma professora amiga, vocês querem só uma professora, então eu serei só uma professora. E todo mundo foi saindo, eu lá na porta, com o coração agitado, eu estava triste. Mas de repente, lá no finalzinho, veio uma aluna, eu tenho uma aluninha, ela é bem tímida, bem quietinha. Ela passou e quando chegou perto de mim, ela me deu um abraço, aquele abraço demorado na minha cintura, olhou para mim e disse, tia, me desculpa. Eu quase chorei. Eu, minha linda, desculpa de quê? Se tem alguém aqui na sala que não tem que pedir desculpa, é você. Aí eu fui para casa arrasada. Eu falei com Deus, Senhor, obrigada, porque o Senhor pediu para que Maria Eduarda fosse me dar um abraço e até me pedir desculpa sem ter feito nada. E eu pedi perdão a Deus, porque o meu amor pelo próximo não pode esfriar. Eu orei tanto. Aí no dia seguinte, na quinta-feira, eu cheguei lá com um novo propósito. Eu conversei com a turma, eu reafirmei o meu amor com eles, porque eu falei, agora eu estou junto com vocês até o final, porque Deus usou uma menina com suspeita de câncer para reavivar, para me dizer, Vânia, o seu amor não pode se esfriar. E é isso que Deus está falando hoje para nós. Deus quer fazer de nós uma igreja acolhedora. Deus quer fazer de nós a extensão do amor dele para o próximo. E nós seremos uma igreja acolhedora, amém? Com amor eterno, amém? O amor sólido, amém? O amor incondicional, amém? Mas apenas no dia de sábado? Apenas pelas manhãs de ênfase do ministério da igreja acolhedora? Não. Nós seremos uma igreja acolhedora, porque nós somos representantes de Cristo Jesus.
Nós não podemos sair daqui hoje sem isso em mente. Eu sou representante de Cristo Jesus. Então eu amo ao próximo como a mim, como a mim mesmo. Que o Deus Espírito Santo trabalhe no meu coração. Continue trabalhando no seu coração. Que ao sair daqui, a gente não seja mais a pessoa que entrou. A gente seja diferente. Que a gente possa dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas não vivo mais eu, mas... Então, nesse momento, a Elisama vai entoar um hino. É um hino de reflexão. Então, é um momento para que você, mais uma vez, aí no seu cantinho, fale com seu Deus. Peça para que Deus nos faça permanecer na comunhão, na obediência, e que o Espírito Santo retire de nós toda e qualquer iniquidade, em nome de Jesus. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar, e percebo que sozinha não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não preciso ser exposto, mas na verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceitar. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio pra
querido e bom Deus. Hoje não temos muitas coisas para pedir, porque o nosso clamor é um só. Cria em nós um novo coração e nos dê um espírito inabalável, inabalável para sermos obedientes a Ti, inabaláveis para sermos cooperadores Seus. Nos ajude a sermos uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que reflete o Seu caráter, e o Seu caráter é amor. Por isso que nós pedimos, nos purifique, retire de nosso coração as nossas iniquidades, nos ajude a caminhar ao Seu lado, nos ajude a cumprir todas as metas que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo ouve, e temos a certeza que o Senhor ouve o coração, ouve o clamor de cada adorador que se encontra aqui nesta manhã. Temos a certeza, Senhor, que estamos saindo com a Sua bênção, que os Seus anjos nos acompanhem, que os Seus anjos nos abençoem, não apenas ao longo desse sábado, mas durante todos os dias que o Senhor há de nos conceder de vida aqui na face da terra, e que esses dias nós sejamos perfume de Cristo para todas as pessoas os quais nós iremos entrar em contato. Volte logo, Senhor, para buscar o Seu povo, e nós iremos subir para os céus com Cristo Jesus, como uma igreja que foi acolhedora aqui nessa terra. Muito obrigado por tudo, te amamos, obrigado pelo Seu perdão, pela Sua paciência para conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.